Deus, nós queremos te agradecer, Deus, pela vida da tua filha. O Senhor venha abençoar ela nessa noite. Que o teu Espírito Santo, Deus, venha usar a tua filha aqui para falar nos nossos corações. Abençoa cada filho teu aqui presente, Deus. Não deixa que eles saiam daqui com o coração da mesma forma, mas que eles saiam daqui ainda mais apaixonados, alegres pelo Senhor, sabendo, Deus, que é motivo de alegria estar na tua casa, Deus. Abençoa os teus filhos e abençoa a tua filha nessa noite, Deus, falando e ministrando com ela e através dela. Que o teu Espírito Santo, Deus, venha transbordar mesmo os frutos do Senhor dessa vida. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Só dar um aviso aqui, amanhã é culto de ceia, 8h30 e 18h30. Não percam, tá? Se você não puder vir no dia 8h30 da manhã, você vem no 18h30. E é isso. Graças e paz, igreja. Amém. Já que não pode faltar uma descontração, vira para o seu coleguinha do lado, levanta a mão assim, dá um high five, faz glória a Deus. Amém. Vamos abrir aí em Salmos 73. Salmos 73, 1 e 2. Amém. Vamos lá. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Amém? Senhor, venho te pedir que o Senhor possa vir falar conosco sobre essa noite. Que o Senhor possa derramar a Tua palavra, Senhor Jesus. Que por mais que venhamos sair daqui corrigidos, Senhor Jesus, que possamos sair daqui também mais apaixonados por Ti. Que possamos sair daqui mais obedientes, Senhor Jesus. Que possamos sair querendo a cada dia mais servir, não somente no templo, Senhor Jesus, mas também lá fora. Amém? Eu queria começar com um testemunho. Que para trazer essa palavra, né? A Laís me mandou mensagem, era o dia do meu aniversário. E aí foi um presentão receber isso, né? Para cumprir o chamado do Senhor. E aí assim que eu respondi a Laís, eu mandei mensagem para a Thaísa, que é a minha líder de célula. Eu falei, Thaísa, meu Deus, me ajuda a fazer a palavra, né? E aí Thaís foi na segunda-feira. Na terça-feira, eu comecei a passar um mal que só Jesus. Era dor de cabeça, era febre, era dor no estômago, era um mal-estar. E só por ter passado algumas horas sentindo isso, eu já estava desistindo de trazer a palavra. E aí, na quarta-feira, eu gravei um áudio para Laís, falando, Laís, eu estou passando muito mal. Hoje é quarta-feira, mas eu não sei se eu vou estar bem, acho outra pessoa. Mas eu não enviei o áudio. Eu mandei mensagem para a Thaísa, glória a Deus pelos líderes. E a Thaísa falou assim, calma, vamos orar. E aí eu orei ao Senhor, mas sabe aquela oração tão rápida assim, Deus, em nome do Senhor Jesus, essa febre não me pertence, mas não crendo tanto. E ali eu já não estava querendo trazer a palavra. Eu já estava me vitimizando, eu já estava ali focando na minha dor, eu já estava ali focando só em mim. E depois a Thaísa me mandou um outro áudio, falando assim, Lari, vamos orar, ora ao Senhor, porque do jeitinho dela, né, não é possível. O Senhor te deu essa oportunidade e do nada você começa a passar mal. Ah, não, ora ao Senhor. Se não for, você manda um áudio para Laís. E aí passou, eu tentei fazer a palavra mesmo passando mal, mas ao invés de recorrer ao Senhor, sabe quando você simplesmente faz uma oração? Deus, me traz aquela palavra, mas deixa por aquilo ali mesmo. E eu fui recorrer ao YouTube. Eu fui recorrer a ouvir outros pastores pregando, para eu ter alguma referência, né? Mas eu só foquei naquilo ali.
E aí eu fiz um esboço e nada ficou bom. E ainda da quarta para quinta, a minha febre melhorou, eu fiquei tudo bem. E aí eu mandei mensagem para a Thaís, eu falei, Thaís, glória a Deus, estou bem, vai dar bom. E aí, ainda assim, eu continuei buscando novamente no YouTube e não fui na oração. Então, novamente, eu fiz mais 2 esboços e não ficou nada bom. E parecia que a minha fé estava pequena, parecia que meus pés tinham falhado. E aí, Deus, na sexta-feira, eu tentei juntar esses 3 esboços e também não deu certo de manhã. E sexta-feira é ontem, né? Aí às 5h30, o Espírito Santo começou a falar, a ministrar no meu coração, a me trazer aquilo que aconteceu. Eu preferi ouvir os homens, eu preferi ouvir qualquer outra pessoa, mas eu não preferi persistir na oração, eu não preferi ouvir o meu pai para trazer aquela palavra. E aí bateu aquela saudade, sabe quando você fecha a porta do quarto, você fica em oração, você coloca o louvor no talo, mesmo que seja no fone, e você se derrama ali no Senhor. E para esse lugar eu fui, né? E foi bênção, e aí saiu a palavra. Glória a Deus. Então, em resumo, eu recebi algo da parte do Senhor, eu desisti antes mesmo de ter tentado no meu coração, e antes mesmo de persistir em uma oração com meu pai, eu fui ouvir a homens. E depois eu restaurei a intimidade que me faltava. E eu esqueci de falar o motivo porque eu não estava crendo que o Senhor ia ministrar, ia falar comigo. Era porque havia semanas que, sabe quando você entrega o básico para o Senhor, seja simplesmente ler ali um capítulo, e eu não quero falar aqui, né, quanto que é bom para o Senhor, quanto que é pouco, mas para mim, como Paulo vai dizer, né, tem horas que nós tomamos leite, mas quando nós crescemos, nós comemos alimento sólido. Eu já sabia que aquilo que eu estava entregando para o Senhor, aquelas orações de 2 minutos, aquele só quero bater ali meu devocional, não estava sendo o suficiente para fortalecer minha fé. Não estava sendo um alimento suficiente para eu crescer. Amém? E a base, acho que o entendimento mais básico e principal do cristão é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E em João 14:6, o próprio Jesus vai dizer isso. E ele vai dizer que ninguém vai ao Pai senão por ele, né? E, irmãos, por mais que eu sabia daquele princípio, que aquilo era base para o cristão, novamente eu busquei os homens, eu busquei os pastores. E mesmo sabendo que Cristo nos deu livre acesso a Deus. O que eu quero dizer aqui não é que eu e você, os pastores, não carregamos a unção, não podemos declarar sobre a vida do outro, não podemos ensinar, mas é que Cristo é insubstituível. Eu não posso substituir o lugar de Cristo, eu não posso substituir o lugar do meu Pai por homens. Então, o Senhor queria que eu fosse até Ele, assim como uma criança que depende do seu pai para comer, depende do seu pai para almoçar, depende do seu pai para tudo. E refletindo no que aconteceu, né? Vamos abrir em Hebreus 8, 10 a 12. Vou ler aqui mesmo. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração escreverei. E lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará a cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e os seus pecados, e da sua prevaricação
não me lembrarei mais. Aqui, o Senhor, em algumas outras traduções, e se você pegar antes, Ele vai nos lembrar dessa nova aliança. Ele vai nos lembrar que Ele é o novo acesso ao Pai. Antes era feito somente pelos sumos sacerdotes, no Santo dos Santos. Mas hoje nós podemos acessar ao Pai livremente. É só a gente clamar ao Senhor, é só a gente clamar a Jesus que Ele nos dá acesso. Ele nos entrega tudo. Ele é o único mediador. E aí me veio essa pergunta: e quando nossos pés falharem? E quando a nossa fé parece pequena? E quando o que fazemos quando o inimigo tenta roubar o nosso chamado? E sim, é sobre nós vigiarmos, é sobre nós andarmos em santidade, mas nós vamos cair. Mas e o que fazermos quando isso acontece? Então, não é sobre nunca tropeçar, mas é saber quem vai nos levantar. E, de forma principal, é saber em quem nós devemos permanecer para que não viemos a cair. E esse é sempre o Senhor. Vamos voltar lá em Salmo 73, do 21 a 28. Salmo 73, 21 a 28. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era o que um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu coração, o meu corpo, o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamei todos os teus feitos. E aqui a palavra vai nos afirmar. E quem sustenta a criação, quem sustenta o nosso coração, é o Senhor. E pensando nisso, eu dividi a palavra em 3 tópicos: em a dor, a cura e a resposta. Vamos abrir em Mateus 14. Versículo muito conhecido, né? Então, nesse primeiro ponto, eu trouxe que seria quando nossos pés falham, né? A nossa dor, a nossa guerra interna. E nós vamos ler Mateus 14, do 29 ao 31. E ali, só trazendo um contexto, Jesus insistiu para que os discípulos pegassem o barco e fossem para o outro lado, enquanto ele iria se despedir ali das multidões. E depois o Senhor de madrugada foi encontrar com eles. Mas ali eles não reconheceram, a palavra vai dizer que eles ficaram aterrorizados, pois não sabiam que era Jesus ali, né, sobre as águas. E aí vai vir essa resposta de Jesus no 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Então Pedro, andando sobre as águas, ele duvidou e afundou. Só que Pedro não ficou ali, não ficou se vitimizando, Pedro não continuou ali afundando, ele pediu socorro ao Senhor. E prontamente o Senhor estendeu a mão e o segurou. Todos nós estamos sujeitos a passar por fraquezas espirituais, por febres espirituais, por vitimização, mas
como foi comigo, que eu duvidei dessa intimidade construída com o Senhor, que minha fé ali estava pequena, como o Senhor disse, homem de pequena fé, por que duvidou? E minha oração era sempre mais um lamento do que pedindo ao Senhor uma cura, um restabelecimento. E sempre, na verdade, não é que você não ama a Deus quando você cai, mas sim que o inimigo sempre está ao nosso derredor. E se nós deixamos uma brecha, ele sempre vai ter espaço para entrar. Então, se nós deixamos de relacionar com o Pai, a gente abre uma brecha ali, para que o inimigo possa nos paralisar antes do nosso propósito. Então, assim como Pedro, muitas vezes nós tiramos os olhos do Senhor e decidimos focar em outras coisas. Decidimos focar nos nossos pecados de estimação, decidimos focar em mentiras e aí nós já caímos. Então, essa febre espiritual que nos deixa paralisado, assim como outras, eu vou trazer aqui exemplos que não só física, mas emocionais que estão na nossa alma e espirituais. Nós temos sobre ansiedade, sobre a comparação, sobre a pornografia, sobre a masturbação, sobre as redes sociais utilizadas de formas indevidas, sobre a falta de disciplina. Quando você negligencia o seu esposo, quando você negligencia a sua família, quando você desonra a sua família, tudo isso são as nossas febres, tudo isso são as nossas dores, tudo isso são aquilo que nós cometemos quando estamos afastados do Senhor. Então, essas febres vêm sempre nos paralisar, nos tira a força e nos deixa deitado numa cama espiritual. E se a gente parar para pensar, não precisa levantar a mão nem nada, mas quantas vezes eu e você ou desistimos ou quase desistimos de algo antes mesmo de tentar aquilo. E por mais que a gente saiba que foi Deus que nos entregou aquilo, nós começamos a duvidar, nós queremos desistir muito antes. E para nos dar um sacode, Efésios 5,14 vai dizer: por isso é que foi dito, desperta, ó, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, Deus está falando, sai dessa cama espiritual, para de se vitimizar, para de querer permanecer no pecado, para de querer permanecer ali cometendo as mesmas coisas. E a gente entra no segundo ponto, que é o processo de cura. Então, se nós caímos, o que fazer? Qual é a cura? A cura é voltar à intimidade. A cura sempre é voltar à intimidade, é se fortalecer. Vamos abrir em Isaías 40, 28 ao 31. Isaías 40. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, a palavra vai nos trazer novamente, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos traz vigor, é Ele que vai renovar as nossas forças e nos trazer a um voo bem alto. Enquanto o pecado coloca sobre as nossas asas um peso, fazendo com que nós não possamos alcançar a promessa que o Senhor tem sobre nós, com essa intimidade, com esse renovo de nossas forças, através da intimidade com o Senhor, nós possamos voar, nós possamos acessar a terra prometida. Em Mateus 11, 28, falando rapidinho, ele vai dizer: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. E em Lucas 10, 39,
nós vamos ver um posicionamento de Maria, em que ela se assenta aos pés do Senhor, em que ela vai ali ser curada para o Senhor, em que ela vai para um momento de intimidade com o Senhor, de ouvir aquilo que Ele tem. E essa deve ser realmente o nosso posicionamento diante de todas as coisas. E então eu vou falar novamente. A intimidade é a cura para a febre espiritual. A intimidade é a cura para a febre espiritual. E quantas vezes nós nos pegamos tentando produzir pela força do nosso próprio braço e não pela intimidade. Nós cantamos aqui, né, sobre a fonte. Quantas vezes nós buscamos a fonte errada? Quantas vezes eu estava ali, né, tentando escrever pelo meu braço e não fluía? Porque a fonte não era intimidade, a fonte era a performance. A fonte eram os homens, a fonte não era o meu pai, a fonte não era o Senhor. Mas quando eu entrei naquela atmosfera de adoração, quando eu entrei naquela atmosfera de oração, de entrega ao Senhor, aquilo foi se restabelecido. A presença do Senhor foi se restabelecida. E ali no quarto, no secreto, onde ninguém está nos vendo, foi quando os meus pés cansados se renovaram. E eu não precisava de um esboço perfeito para trazer a palavra, mas eu precisava da presença perfeita, eu precisava do único que é perfeito, do único que é digno, do único que é glorioso, do único que é majestoso, e essa pessoa é Cristo, eu só precisava dele. Eu não precisava vir aqui entregar algo perfeito, algo com performance por mim, mas eu precisava da presença perfeita. E o Senhor é perfeito em todas as coisas, né? E no momento em que nós clamamos, no momento que nós entregamos, Ele restabelece isso. E no terceiro ponto, a gente já passa para essa parte, né? Então eu aprendi que quando os meus pés falham, o nosso joelho em oração é que sustenta. Quando nossos pés falham, é na oração, é no jejum, é na entrega do Senhor que vai nos sustentar, que vai nos resgatar. Então, o terceiro ponto é a resposta. O que nós fazemos com isso? A resposta é permanecer e servir. Vamos abrir em Mateus 8. Mateus 8, 14 e 15. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste na cama e com febre. Tomando-o pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Aqui da mesma forma que quando nós estamos fora de Cristo, como nós estamos fora da presença, nós temos uma febre espiritual. Mas a palavra vai dizer que quando Jesus a tocou, quando Jesus chegou ali com a presença, aquela febre foi embora. E prontamente ela se colocou em disposição, prontamente ela se colocou para servir. Então, servir é sempre a resposta de quem foi restaurado. Então, quando a sogra de Pedro foi curada, ela não voltou para a cama. Quando a sogra de Pedro foi curada, ela não ficou, Senhor. Quando a sogra de Pedro foi curada, ela não ficou ainda se vitimizando. Ela se prontificou, ela serviu. E se a gente parar para pensar, se a nossa cura não nos levar a servir, não foi uma transformação. Foi simplesmente um alívio ali temporário. Se ela não nos leva a servir, não foi uma transformação, aquilo que o Senhor nos chama a viver sempre, em Romanos 12. E se a gente pensar, eu trouxe alguns questionamentos, o que você faria depois que a febre passa? Você vai voltar a deitar? Você vai esperar uma outra febre vir sobre você? Ou você vai se fortalecer? Você vai buscar para que não caia mais? Você vai servir, você vai construir uma base forte para que você não caia novamente, seja naquilo, seja em outros. Então, pense em algo que você está vivendo, em algo que você quer que o Senhor cure, em algo que você quer que o Senhor traga libertação. Se o Senhor te desse hoje essa vitória, em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida, mas se o Senhor te desse, você ia se alegrar por meia hora, por uma hora, e aí depois você ia voltar os olhos para outra febre sua, você ia
esperar a outra febre chegar, você ia se posicionar, você ia se fortalecer, você ia ter mais força para buscar o Senhor, você ia construir um novo nível de intimidade com o Senhor, você ia parar de tomar leite, você ia começar a se alimentar de alimento sólido. Então, essa busca de fortalecer, de buscar a santidade, de buscar a presença e ajudar os outros, é se parecer mais com Cristo. E a palavra vai ser rapidinho, né? Caminhando para o final também. E se parecer mais com Cristo é esse processo de santificação diário. Nós vamos ler lá em Números 13. Números 13, 27 a 31. Trazendo um pouquinho do contexto, eles tinham uma missão aqui de fazer um reconhecimento da terra de Canaã, uma terra prometida que eles tinham. E Deus enviou para que eles pudessem fazer o reconhecimento, se a terra era fértil, se lá era bom, como que era aquele lugar. E aí foram lá, e eles trouxeram um relatório, né? Então deram o seguinte relatório a Moisés: entraram na terra a qual tu nos enviastes, onde fluem leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Contudo, o povo que lá vive é poderoso. As cidades são frutificadas e muito grandes. Também vimos os anaquins. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amoreus vivem nas regiões montanhosas. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Então Deus tinha entregado a terra, mas a palavra vai dizer que lá habitavam os inimigos. Então a comunidade começou a duvidar daquilo que Deus entregou. Eles começaram a duvidar. E se a gente passar para o número 14, você vai ver que eles começaram a se revoltar e a chorar alto. Mas Deus tinha entregado, mas faltava um posicionamento deles. E muitas vezes nós, como eles, nós idealizamos como vai ser a nossa vida com o Senhor. Nós sempre colocamos em caixinhas religiosas. Eu vou hoje pela manhã ler o café com Deus Pai, eu vou orar sempre às 8 horas. Essas coisas aqui, nessas áreas da minha vida, o Senhor pode resolver. Mas essas coisas aqui eu vou contar com os homens. E não é assim, a gente tem que contar com o Senhor para todas as coisas. E não criar uma idealização do que nós vamos viver com Ele. E um outro ponto é que quando buscamos Deus, nós temos um formato na mente do que seria a vontade dEle para nós. A palavra vai dizer, né, que nós vemos o Senhor como um reflexo no espelho embaçado, e não como Ele é de fato. Ou seja, às vezes nós achamos que não é o Senhor, mas é o Senhor agindo. Aqui o povo idealizou que a terra prometida ia ser entregada de mão beijada, que eles não teriam que fazer nada, mas a palavra vai dizer que habitava para os inimigos, então eles precisavam conquistar aquela terra. Mesmo o Senhor entregando, mas eles precisavam ir lá, se posicionar, e o Senhor iria entregar. Então, irmãos, não sei você, mas quando você pensa que você vai entrar numa guerra, eu não vou de chinelo, de bermuda, eu não vou assim. Eu vou ter que colocar uma armadura, eu vou ter que, nós como cristãos, vamos ter que estar sedentos e cravados nas rochas do Senhor. Nós vamos ter que ter preparado, nós vamos ter que ter treinado. Não dá para ir de qualquer forma. E se a gente trazer para o nosso contexto, o espírito sempre vai militar contra o corpo. E se a gente trazer ainda para a realidade do mundo, em todos os momentos, quando nós acordamos,
Nós temos que enfrentar o mundo com pensamentos diferentes do nosso Pai, com pensamentos contrários do que é a verdade. Então, todos os dias nós estamos nos preparando para uma guerra. Então, todos os dias nós devemos estar na presença do Senhor, todos os dias nós precisamos estar fortalecidos, todos os dias nós temos que treinar mais uma vez para estar preparado para aquilo. Então, se não tem como nós pensarmos como o mundo, mas querer viver como a verdade da palavra. Porque aquilo que nós pensamos é como nós vamos agir. E se a nossa resposta ao ataque for desistir simplesmente, não permanecer no Senhor, nada vai acontecer. Então a nossa resposta ao ataque não pode ser desistir, mas permanecer na vontade do Senhor. É ouvir o Espírito Santo. E quem ouve o Espírito Santo é quem está em intimidade com Ele. Quem está em intimidade é diariamente santificado, porque o Espírito Santo nos revela aquilo que precisa ser mudado. Então, recapitulando, o povo de Israel saiu do Egito, eles foram para o deserto, estavam ali prontos para acessar a terra prometida. Mas ela não foi entregue de mão beijada. Precisava da conquista. Então, na nossa caminhada com o Senhor, o Egito são tudo aquilo que nos escraviza, o pecado, a dor, a necessidade de aprovação. O nosso deserto é quando o Senhor nos treina. O nosso deserto é quando o Senhor está aqui tratando conosco, está aqui desintoxicando a nossa mente, seja no culto, seja na palavra, seja você orando em casa, seja você na sala de oração. O Senhor está trabalhando ali no seu coração. Então nós sempre precisamos passar pelo deserto, nós precisamos passar por esse processo. E uma coisa é você sair do Egito, e a outra coisa é o Egito sair de dentro da sua mentalidade. O povo ali, eles saíram do Egito, eles estavam no deserto sendo treinados, mas recorrentemente eles viravam e falavam: se for para viver desse jeito, eu quero voltar lá para o Egito. E se a gente não vigiar, nós estamos aqui, Deus está nos moldando para sair daquele pecado de estimação. Mas se eu achar, Senhor, se for para ser desse jeito difícil, eu quero voltar para lá que é um confortável, eu quero voltar para lá onde tudo estava tranquilo. Mas não dá para a gente ficar dessa forma. Então, além de sair do Egito, nós temos que tirar o Egito de dentro da nossa mente para acessar a terra prometida. E a gente só acessa a terra prometida com os pés firmes, com propósito, com direcionamento do Senhor. E se nós pensarmos sobre a nossa vida hoje, pare aí para refletir. Onde você está preso na sua vida? Em que área você está preso no Egito, numa escravidão? Em que área você precisa deixar o Senhor te levar para o deserto? Deixar que o Senhor te fortaleça, deixar que o Senhor te deixe firme. E aonde você precisa entrar na terra prometida, onde você precisa se levantar, onde você precisa servir, onde você precisa se posicionar, onde você precisa se conquistar, né? O intuito da palavra não é simplesmente expor os nossos pecados, não é simplesmente expor o nosso Egito, mas sim nós avaliarmos em qual terra prometida eu não estou acessando por falta de treinamento, por falta de perseverança, por falta de entrega ao Senhor, por falta de persistência. Então, qual é o chamado que você não está vivendo por estar acomodado? Qual é o chamado que o Senhor te entregou, mas você não está vivendo porque você não está buscando o Senhor, você não está vivendo porque você não se posicionou, você não está vivendo porque você decidiu, assim como eu lá no início, se vitimizar, e quase que eu perco aquilo que o Senhor me entregou. Então, no culto de mulheres, ela falou uma frase muito interessante: decida crucificar a carne e não entristecer o Espírito Santo. E o Vitor pregou, né, na semana passada no Point, e era sobre isso, a unção do Espírito Santo. E quanto é poderoso aquilo, quanto o Espírito Santo nos ensina, quanto o Espírito Santo
com a presença dele, né, o Vitor trouxe, quando a presença do Espírito Santo vem, nós somos livres do pecado. Então, a partir disso, nós podemos escolher se nós vamos permanecer no pecado ou se nós vamos acertar o alvo que é Cristo. Se nós vamos permanecer naquilo, se nós vamos começar a caminhar, mas não, está muito difícil, deixa eu voltar aqui, Senhor. Não, o Espírito Santo sempre vai ministrar sobre o nosso coração. Ele é o nosso auxiliador. E, em resumo, de uma dor que os nossos pés falham, o Senhor nos chama a cada dia mais para uma intimidade. O Senhor nos chama a viver a cada dia mais com Ele e a passar esse processo de cura e, como resultado, permanecer e servir. Permanecer no seu chamado, permanecer no Senhor e servir aqueles. É um passo de cada vez, cada dia na santificação. Então, eu queria entregar o último versículo que a gente vai ler novamente em Salmo 73, 26, que vai dizer: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, é a minha herança para sempre. Então, sempre que viemos fraquejar em alguma área, que não ficamos nessa cama espiritual, mas que buscamos ao Senhor. E que a cada dia mais nós não precisamos sempre cair, levantar, mas saber em quem nós devemos permanecer para que nós não viemos a cair. A palavra foi rapidinha, né? Amém? Eu queria que vocês pudessem levantar e declarar sobre a vida de vocês. Eu acredito muito no poder da declaração. E eu queria que vocês repetissem: todos os dias eu dou um passo à santificação. Vamos declarar, galera? Todos os dias eu dou um passo à santificação. Amém. Mais um. Eu vou me transformar todos os dias para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. E que você possa fechar os seus olhos agora e começar a declarar cura espiritual, cura física, cura emocional sobre a sua vida. Que o Senhor possa vir com libertação sobre a tua vida, sobre aqueles pecados que nós ainda colocamos em estimação e voltamos. Que nós possamos nos fortalecer pelo Espírito Santo. Que Ele possa vir trazer uma sede e fome do Senhor incansavelmente todos os dias. Que Ele possa nos fortalecer para cada dia mais darmos passos em santificação, Senhor. Nós precisamos de Ti a cada dia mais, ó Pai. Que o Senhor possa vir com Tua mão, Senhor Jesus. Que o Senhor possa vir com o Seu fogo consumidor, ó Pai. Que você possa fortalecer a cada dia mais, Senhor Jesus, a nossa vida. Pai, nós queremos entregar a Ti todos os dias o nosso ser, Senhor. Nós queremos declarar que nós somos dependentes de Ti todos os dias, papai. Obrigada, Senhor Jesus, pela palavra de hoje. Obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor ministrou sobre o nosso coração. E que possamos sair daqui amando o Senhor mais. Que nós possamos sair daqui mais obediente. Que nós possamos sair daqui não esquecendo rapidamente aquilo que foi ministrado hoje, mas colocar diariamente aquilo que o Senhor ministrou hoje sobre a nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua infinita misericórdia que não tem fim. Obrigada, Senhor.